Olá, meu nome é Nájila, sou psicóloga, psicopedagoga e analista do comportamento. Vamos falar um pouquinho sobre a história do autismo. O autismo infantil foi definido por Kanner, um grande estudioso, em 1943, sendo inicialmente denominado como distúrbio autístico do contato afetivo, como uma condição com características comportamentais bastante específicas e um pouco diferente dos padrões tidos como normais do desenvolvimento infantil, tais como perturbações das relações afetivas com o meio, solidão extrema, inabilidade no uso da linguagem para uma comunicação funcional, a presença de boas potencialidades cognitivas, ou seja, a inteligência e o intelecto dessas crianças estão preservadas, o aspecto físico aparentemente normal, comportamentos ritualísticos com um início muito precoce e uma incidência predominantemente no sexo masculino. O autor Kanner, em 1944, utilizou o termo autismo infantil precoce para caracterizar a condição clínica de um grupo de 11 crianças em seu estudo que apresentavam limitações no relacionamento com outras pessoas e com o objeto, ou seja, crianças que apresentavam uma inabilidade social. Além de desordens no desenvolvimento da linguagem, era percebido uma grande falha e um atraso muito significativo na linguagem. O comportamento dessas crianças resumia-se a atos repetitivos e estereotipados, comportamentos tidos como esquisitos. E a maioria, quando falava, apresentava ecolalia e inversão pronominal, ou seja, eram crianças que apenas reproduziam sons, não como uma iniciativa à comunicação. Tinham dificuldades em aceitar mudanças de ambiente, além de demonstrar preferência por objetos inanimados. A abordagem etiológica do autismo infantil, proposta pelo mesmo autor, salientava a existência de uma distorção do modelo familiar, que ocasionaria alterações no desenvolvimento psicoafetivo da criança, decorrente do caráter altamente intelectual dos pais dessas crianças. Ou seja, estava tendo uma investigação do quanto o intelecto desses pais influenciaria no desenvolvimento dessas crianças. E apesar desta proposição, o autor não deixou de assinalar que algum fator biológico existente na criança poderia estar envolvido, uma vez que as alterações comportamentais eram verificadas precocemente, o que dificultaria a aceitação puramente relacional. E em busca de evidências que justificassem a precocidade das manifestações clínicas, os conceitos teóricos sobre a etiologia e dinâmica do autismo se modificaram gradativamente ao longo do tempo. Desse modo, em contrapartida, a concepção original da etiologia afetiva e de uma incapacidade relacional, surgiu abordagens que buscam uma etiologia orgânica para o quadro e o caracterizam prioritariamente por falhas cognitivas e sociais. Desse modo, passou-se a discutir os conceitos do autismo sob diferentes pontos de vista teóricos, ou seja, novos estudos acerca do tema foram se desenvolvendo com o passar dos anos. E em um dos primeiros estudos delineados, o autor Kanner buscou fazer a distinção terminológica entre o autismo, a esquizofrenia e a psicose infantil, visto que, muito tempo lá atrás, o autismo era considerado uma psicose. Então, diante desses achados, conseguimos retirá-lo do quadro das psicoses e da esquizofrenia infantil. Um dos grandes achados na modificação da classificação do autismo, saindo deste quadro de esquizofrenia e psicose, é que nos facilita perante um diagnóstico diferencial, uma vez que crianças com repertório esquizofrênico ou até mesmo de psicose se diferencia muito do quadro autístico, uma vez que crianças com esquizofrenia ou até mesmo classificadas com psicose apresentam perturbações, alterações de pensamento, alucinações
e visões distorcidas da realidade, características estas que não se enquadram de forma alguma dentro do transtorno do espectro autista. Já no ano de 1978, o mesmo autor propôs critérios diagnósticos que salientavam a necessidade de uma observação comportamental dos indivíduos, ou seja, um olhar mais clínico e direcionado perante esses comportamentos manifestos. E os critérios incluíam a perda do interesse social e da responsividade, alterações de linguagem que vão desde a ausência de fala, ou seja, crianças de 10 anos que ainda não falam nenhuma palavra, e o uso peculiar da mesma, emitindo sons que não correspondem com o ato do falar considerado normal. Comportamentos bizarros e únicos desses indivíduos, alguns comportamentos ritualísticos e muito rígidos, além de uma compulsividade. Os jogos e também as brincadeiras apresentadas por esses indivíduos sempre de um modo rígido, estruturado e bem limitado. O início precoce do quadro, antes dos 30 meses de vida, também caracterizam alguns sinais desse transtorno. É muito importante que tenhamos uma observação comportamental frente aos quadros clínicos manifestos pelas crianças dentro do espectro autista, uma vez que cada criança apresenta comportamentos variados. De um modo geral, apresentei para vocês comportamentos tidos como equivalentes a todas as crianças dentro de um diagnóstico do espectro autista. Porém, se fizermos uma observação comportamental, entenderemos a funcionalidade de cada topografia de comportamento no quadro do espectro autista. E na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, chamada CID-10, no ano de 1994, os transtornos globais do desenvolvimento foram classificados como um grupo de alterações. Sendo assim, o autismo passou a enquadrar esses transtornos globais do desenvolvimento, caracterizando de um modo geral por alterações qualitativas da interação social entre os pares e com os outros e modalidades de comunicação, e por um repertório de interesses e de atividades restritas e estereotipadas. Essas anomalias qualitativas constituem uma característica global do funcionamento do indivíduo dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Sendo assim, de acordo com essa classificação, o autismo infantil foi caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes dos 3 anos, apresentando perturbações do funcionamento dentre as 3 grandes áreas, que é a interação social, a comunicação e o comportamento repetitivo. Com esses achados de que o transtorno do espectro autista tem 3 grandes áreas em prejuízo, sendo elas de interação social, comunicação e o comportamento repetitivo, com início precoce antes dos 3 anos de idade, conseguimos estabelecer estratégias que minimizam os agravantes de todas essas correlações em defasagem dentro do quadro do espectro autista. Muitos estudos diante do termo autismo ainda vão sendo estudados. Histórico genético, alterações cognitivas, alterações e influências do meio externo que colaboram ou não para o desenvolvimento de tais transtornos. Ainda há muito a estudar. Para artigos complementares, acessem o link e o material enviado. Obrigada!